Amém, amém. Saudade de pregar, hein? Um mês inteiro de aniversário, né? Um monte de convidado. Graças a Deus por essa noite, poder voltar aqui a esse púlpito para partilhar do Evangelho com os irmãos e com as irmãs. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. Nessa noite em que nós estamos diante da mesa de graça do Senhor. Nessa noite em que nós vamos partir o pão, nós vamos beber do cálice juntos. A gente lê esse trecho do Evangelho. Marcos 10, a partir do 35, diz o seguinte: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Pedido, né? Light. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou serem batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado porque o Senhor um dia pronunciou esse ensinamento. E a gente te pede, Pai, que o teu evangelho possa gerar efeito na nossa alma nessa noite. Nos dá ouvidos para te ouvir, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, a cada um de nós, a tua igreja, para que a gente entenda e compreenda a tua palavra. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Humberto Gessinger, um conhecido cantor brasileiro, vocalista por muitos anos do Engenheiros do Havaí, um trechinho de uma letra dele, ele diz o seguinte: O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. Todos nós aqui sem exceção, nós somos atraídos, nós somos tentados, nós somos levados e conduzidos para ideias totalitárias. Todos nós aqui, sem exceção, tem algo na gente, na nossa humanidade, que nos atrai a espíritos totalitários, como por exemplo o fascismo aqui da letra, nessa brincadeira que ele faz, mas para espíritos autoritários. Nós somos tentados a isso, nós ficamos fascinados por isso, e nos tornamos muitas vezes ignorantes por conta disso. E isso, irmãos e irmãs, isso não acontece simplesmente dentro de uma discussão meramente política, e não quero entrar em política. Eu quero discutir a tua alma, eu quero discutir a minha alma nessa noite. E a nossa alma, ela é tentada a ceder para espíritos autoritários, para lógicas autoritárias,
para lógicas fascistas, que vão nos deixar fascinados e ignorantes. No nosso dia a dia, o amor ao poder constantemente sussurra no meu e no seu ouvido. O amor ao poder nos tenta, todos nós, sem exceção. Sem exceção. Talvez isso se manifeste na nossa vida da seguinte forma. Naquele desejo que você tem de ter a última palavra? Quem aqui não gostaria de ter sempre a última palavra? Da última palavra ser a tua, não do outro. Não do seu pai, não da sua mãe, não do seu marido, não da sua esposa, não do teu filho, não do teu subordinado, não do teu chefe, não do teu pastor, mas a tua. Todos nós aqui queremos ter a última palavra, isso é uma tentação. Porque ter a última palavra implica em ter poder. E ter poder significa o quê? Significa que nós somos importantes. Significa que nós temos autoridade, que nós estamos no controle. Todos nós somos tentados a termos essa voz autoritária, todos nós somos tentados a termos o controle o tempo todo, da nossa própria vida e principalmente da vida alheia, controlar, dominar. Isso acontece facilmente dentro da nossa relação conjugal, no nosso casamento. Aquela máxima, né? Usar aqueles versos, né, de Paulo. Eu sou o cabeça, quem manda aqui sou eu. Você tem que me respeitar, porque eu sou a autoridade desse lar. Usa o texto paulino para quê? Para justificar, para embasar biblicamente a sede que tem por poder, por autoridade. Muitas vezes não tem essa autoridade no trabalho. No trabalho, às vezes, quando o chefe fala, fica pianinho. Não tem moral em muito, mas em casa é um leão. Quer ser um leão. Ou vice-versa também, né? Às vezes não tem autoridade nenhuma, não tem moral nenhuma em casa. Mas no trabalho com subordinados, coitadinhos, né? Faz o pessoal no trabalho sofrer com o peso da mão do poder. Esmaga as pessoas, machuca as pessoas, fere as pessoas. Então, essa lógica e essa tentação está presente no casamento. Homem, mulher, todos sedentos, todos com vontade de terem a última palavra, de terem, sabe, a sua posição firmada, de ter a sua autoridade defendida. Em relação a filhos, quem manda aqui sou eu, cala a tua boca. Quem nunca ouviu isso de um pai e de uma mãe? Né? Às vezes no desespero, né? Às vezes, sei lá, até mesmo na falta de conhecimento pedagógico de como fazer a coisa, a gente foi criado dentro de uma estrutura toda que nos leva para esse tipo de lógica autoritária. Quem manda aqui sou eu, vai fazer assim. Mas por quê, pai? Porque eu estou mandando. Mas por quê, pai? Por que tem que ser assim, não pode ser de outro jeito? Porque eu quero. Mas pai, mas você não faz assim. Não importa o que eu digo, não importa o que eu tô falando, não importa o que eu faço, não importa o que eu falo. Percebe? É a lógica do poder, é a lógica da autoridade, é a lógica de quem quer se impor, se colocar sobre ali, no caso, os filhos. Eu faço isso com o meu cachorro, né? Mas aí eu taco chinelada nele para ele não fazer, não aprontar. Com filhos ainda não tem essa experiência, né? Vamos ver, né, se eu não vou queimar a língua, né? Espero que não, porque minha esposa pedagoga não vai deixar isso acontecer. Mas o ponto é, no trabalho isso acontece, na criação de filhos isso acontece, no casamento isso acontece, entre amigos isso acontece. Eu tinha um amigo no seminário, era impressionante, ele era muito rico, ele era um senhor, assim, devia ter os seus 50 anos, ele estava fazendo seminário com a gente, tudo novinho, ele estava lá só para ter conhecimento e tal, e ele era rico, o cara tinha jet ski, sabe esses caras assim, fora da casinha, para mim pelo menos.
E aí ele contava para mim assim, falava, não, eu me converti e tal, mas sabe como que era com os meus amigos, pastor? Eu falei, André, né? Eu falei, fala, né, como é que era? Era assim, um comprava um jet ski, o outro tinha que comprar também. O outro comprava uma casa legal em algum lugar, o outro tinha que comprar a casa legal naquele lugar. O outro comprava uma lancha, tinha que comprar uma lancha. Porque ninguém podia ficar para baixo, era um jogo. Dentro das relações pessoais de amizade e de poder. De quem pode mais, no caso aqui financeiro, de quem tem mais. E a igreja não é diferente. A igreja é um lugar que existe briga por poder. Existem pessoas que se embebecem de autoritarismo dentro da igreja. As relações, muitas vezes, dentro do ambiente eclesiástico, são relações em que todas as pessoas estão querendo e estão lutando por vácuos de poder, por espaços de poder, por lugares de autoridade. Ser pastor, em muito pouco, pelo menos naquilo que aparece na grande mídia, tem a ver com um dom, em que você está ali para servir pessoas. Tem a ver, normalmente, a gente entende isso, porque acaba chegando no meu e no seu imaginário, que tem a ver com um cargo, com uma hierarquia. E que não basta ser pastor, você tem que ser depois o bispo. E não basta ser o bispo, você tem que ser o apóstolo. E não basta ser o apóstolo, você tem que crescer na hierarquia da igreja. Isso é poder, isso é ego, isso é luta, isso é autoritarismo. Essa lógica gera conflito, gera tensão, gera confronto, gera um querendo puxar o tapete do outro, gera maledicência. Gera acordos e jogos de politicagem, para você poder suplantar o poder alheio, o cargo alheio. Isso acontece, isso acontece. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que essa lógica maluca, doentia, acontece desde os tempos de Jesus. Tiago e João estão ali junto de Jesus, esses discípulos, e eles se aproximam de Jesus e falam, Jesus, a gente queria te pedir uma coisa, que legal, que a gente teve uma ideia bacana, né? E a gente quer te pedir que na tua glória, você coloca assim, você coloca eu do lado direito, coloca ele do lado esquerdo, tá? Num lugar bem... Olha que interessante isso. O desejo e o estar apaixonado pelo poder, pela glória, é algo que é deslocado para a eternidade, até. Para além das brigas políticas e de poder que existem aqui nesse mundo, os discípulos já estão querendo se preparar para garantir o deles no céu. Olha o tamanho dessa ambição. E o que está passando no coração de um Tiago e de um João? O que está passando pelo coração deles é que eles estão se sentindo mais importantes que os outros 10. Eles estão se sentindo mais importantes do que os outros discípulos. Eles se entendem como os caras. E se sentem na liberdade de chegar para Jesus e falar para Jesus, olha, na tua glória, Senhor, coloca um à sua direita e outro à sua esquerda. O ego de Tiago e de João está aqui comprometido, está inflamado. Eles não estão se aguentando de tanto que eles se acham bons. Eles não estão se aguentando do tanto que eles se acham importantes. Eles não estão se aguentando do tanto que eles se acham valorosos. Ao ponto deles terem a cara de pau de chegar para Jesus e tentarem garantir um lugar ultra mega especial e VIP, tipo sala VIP de aeroporto, quando você tem o cartão lá, black, né? Dizem que quem tem o black vai para um lugar mais chique no aeroporto. Eles queriam um lugar chique lá no céu já. Eles não estão nem pensando, já estão pensando na glória, na eternidade. Garante o nosso lá, Jesus. Eles estão se sentindo embriagados deles mesmos. Eles estão entorpecidos deles mesmos. Eles estão entorpecidos do ego deles. E aí, o que a gente percebe no texto que Marcos vai relatar? Que isso tudo vai gerar dificuldades nas relações entre os discípulos. O texto vai dizer que quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. É raríssimo o texto dos evangelhos se referenciar
a outra quantidade de número que não os 12. Normalmente a gente escuta os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E aqui o evangelista faz questão de colocar, tinham os 2 e agora tem os 10. Rompeu a ligação, estremeceu a relação. Está tudo abalado, por quê? Porque os 10 ficaram sabendo do ego gigantesco e da artimanha que eles estavam tentando armar ali junto de Jesus, e eles ficam o quê? Indignados. Indignados. Meu irmão e minha irmã, quando nós deixamos o nosso ego inflamar dessa maneira, quando nós fazemos da fé algo para que a gente cresça, para que o nosso ego cresça, para que a gente alcance a glória, para que a gente alcance autoridade, para que a gente alcance poder, para que a gente alcance cargo, para que a gente alcance funções específicas e etc. Quando a gente se deixa levar pelo nosso ego, pelas nossas vaidades, pela nossa mesquinhez, pela nossa estupidez, quando a gente fica fascinado por essas lógicas fascistoides, as relações vão romper, as relações vão ser destruídas, as relações vão ser comprometidas, as relações vão ser adoecidas. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que o teu casamento corre risco. Se um de vocês tem esse ímpeto ditatorial, autoritário, o teu casamento corre risco. Talvez lá atrás, décadas atrás, talvez fosse até bonito, o homem mandar em casa, tal. Hoje em dia, meu irmão, é divórcio. Porque é difícil aguentar o ego inflamado de alguém convivendo 24 horas por dia junto. As relações rompem. As relações de amizade rompem, acabam. Porque você fala assim, não dá para conviver com essa pessoa, é insuportável. Você fica indignado. As relações, elas se tornam artificiais. Por que elas se artificializam? Porque quando eu tenho um ímpeto autoritário na relação que eu tenho com o outro, eu não consigo conversar. Eu não consigo escutar. Eu não consigo ouvir. Eu não tenho nada para aprender. Eu não tenho nada para aprender com outro humano com quem eu estou me relacionando. Afinal de contas, eu sou humano, por isso eu sou super-homem. Eu sei tudo, eu dou a última palavra. As relações, elas acabam. As relações e as conversas são reduzidas a monólogos. Quando isso acontece dentro da igreja, as nossas relações de irmandade, de fraternidade, os momentos que a gente pode confessar os pecados uns aos outros, acabam. Esses espaços, eles deixam de existir. Como que eu vou contar o meu pecado para o irmão lá que se sente o dono da verdade? Eu estou louco? Não sou louco? Como que eu vou contar e me abrir com a irmã ali que se sente a Madre Teresa de Calcutá? Não dá. Porque é muita santidade para o pecador aqui. É muita autoridade. É muita glória. É muito poder. As relações, em outras palavras, elas se desumanizam. A gente deixa de ser ser humano. E ao deixar de ser ser humano, o casamento acaba, a amizade acaba, as relações na igreja se superficializam, tudo fica empobrecido, tudo fica diminuído. Jesus, porém, meu irmão e minha irmã, ele tem outro caminho para mim e para você. A proposta de Jesus não tem nada a ver com a proposta de João e de Tiago para Jesus. Aquilo que Jesus propõe para mim e para você, enquanto discípulos, discípulas, enquanto humanos, é totalmente diferente desse tipo de lógica autoritária. É totalmente diferente desse tipo de fascismo que nos embriaga, que nos encanta, que nos fascina. É totalmente diferente. E Jesus nos chama a quê? Nos chama a segui-lo, a imitá-lo.
E ele fala para os dois lá: vocês não querem beber do meu cálice? Vocês não querem ser batizados no meu batismo? Jesus não está falando simplesmente da morte dele, do que vai acontecer. Jesus está falando o seguinte, que nós aqui todos somos chamados para beber daquilo que Jesus bebe. Nós somos chamados para sermos batizados no mesmo batismo de Jesus. E se a gente se entende como cristão, como discípulo de Jesus, a gente precisa tomar do cálice de Jesus. A gente precisa ser batizado no batismo de Jesus. E essa mesa aqui nessa noite, em que a gente tem o pão e tem o cálice, é uma mesa de Jesus. E a mesa de Jesus não tem nada a ver com nenhuma lógica autoritária, com nenhuma briga de poder, com nenhum afã por glória. A mesa de Jesus é outro tipo de lógica, é outro tipo de mesa, é outro tipo de questão, de modo de vida, de modo de se relacionar, é outro modo. E se a gente não compreender adequadamente de qual modo de Jesus é o modo que ele nos ensina, que o Evangelho nos ensina, que a sabedoria do Evangelho nos ensina, a gente pode até ter um nome de cristão, mas na medida em que eu sou um autoritário por excelência, eu traio o Evangelho, eu traio Jesus. Eu traio a lógica do Evangelho e sucumbo diante da lógica autoritária. Jesus vai dizer o seguinte, que os governantes das nações, ele vai tentar explicar para os 12. E ele usa essa figura aqui dos governantes das nações. É difícil, a gente não tem nem como avaliar isso, porque a gente precisaria sondar o coração. Mas é difícil, improvável que a gente encontre um governante puro, né, com coração puro, querendo tão somente fazer o bem. O que a gente encontra, e o que Jesus está generalizando aqui para nos mostrar, para nos ilustrar, é que os governantes das nações, as pessoas mais importantes de uma sociedade, elas exercem poder sobre as outras. É de cima para baixo. Eu falo, você abaixa a orelhinha, né? Como que falavam? Falavam às vezes lá no ambiente profissional, falavam assim, né? Que o inteligente é aquele que abaixa a orelhinha para ouvir o outro ali, né? Então, às vezes, numa situação de trabalho que você estava lidando com um chefe complicado, se você fosse ligeiro, esperto, você abaixava a orelhinha para ouvir. O jogo do poder funciona assim. Quem tem poder para te punir, quem tem poder de te mandar embora, quem tem poder sobre a tua vida, sobre o seu psicológico, você escuta, exerce poder de cima para baixo. É hierarquização. Os governantes trabalham por hierarquia. Quem é o mais poderoso? Quem é o rei? Quem é o imperador? Quem é o ditador? Quem é que manda? Esse manda e os outros obedecem. Dentro da lógica da igreja, isso funciona no sistema de catequização. É a catequese. Eu falo e você escuta. E você absorve, e você aprendeu ou não aprendeu? Às vezes no sistema de catequese é interessante que você sequer tem autoridade, tem liberdade para fazer a pergunta. Às vezes na catequese vem a pergunta e a resposta junto para você, aí você decora aquilo lá. É de cima para baixo, mas eu estou com uma dúvida, não entendi, não poderia ser de... Não, é assim que funciona. Porque tem uma lógica de autoridade, uma lógica de poder. E dentro desse caminho, Jesus está dizendo assim, se vocês forem pelo caminho dos governantes, pelo caminho do mundo, pelo caminho do pecado, pelo caminho das trevas, pelo caminho que não tem nada a ver comigo, a autoridade se transforma em autoritarismo. Poder se transforma em violência. Posição se transforma em usurpação. Se você não vier no meu caminho, no caminho de luz, no caminho do Evangelho, se prepare para autoritarismo, para violência e para usurpação. É assim que funciona com os governantes, Jesus está dizendo. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, mas a igreja não precisa de ordem? A igreja não precisa de hierarquia? A igreja não precisa de catequese?
Eu quero dizer para vocês aqui com toda a sinceridade no meu coração e com a consciência tranquilíssima, a partir da consciência do Evangelho, daquilo que eu leio de Jesus. Não, a igreja não precisa disso. Quem precisa disso é a religião. A religião precisa disso. Se a religião não tiver ordem, hierarquia, catequese, ela não funciona. Mas no Evangelho de Jesus não é assim, porque Jesus disse aqui: não será assim entre vocês. Parem com essa loucura de quererem lugar especial na glória. Parem de se achar melhores que os outros. Parem de brigar por poder. Parem de se embriagar com autoridade, com poder, com autoritarismo e essas lógicas. Parem. Igreja não é lugar, portanto, de catequese. Igreja não é lugar de briga por poder. Igreja não é lugar para tornar o seu ego, o meu ego, inflamado. Igreja não é esse lugar, ou não deveria ser esse lugar. E cabe a mim, eu me sinto na obrigação como pastor, de constantemente pregar esse tipo de coisa, para que a gente entenda o Evangelho e a gente consiga resistir à tentação do poder. Porque não se iludam, todos nós aqui estamos sendo tentados em relação a isso. Você se lembra de Jesus no deserto? Uma das tentações qual era? O diabo levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou para ele o quê? Todas as nações da terra. Todos os reinos do mundo. Mostrou tudo. E disse assim, o diabo disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Estão percebendo? O poder, o autoritarismo, as lógicas imperiais, isso é tentação do diabo. Isso é tentação de Satanás. Essas lógicas são do capeta, meu irmão e irmã. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Pai revelado em Cristo. Isso aqui é tentação, e Jesus diz para o diabo: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele respondeu com essa palavra: somente a Deus preste culto. Porque quando a gente trabalha na mesma forma que Tiago e que João, nós nos tornamos idólatras. E o ídolo que a gente levanta, sabe quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. Quando eu sou capaz de puxar o tapete do outro no trabalho para conseguir o emprego dele, eu sou um idólatra. Não tem nada de Jesus, eu já não adoro mais Jesus, eu já não me curvo diante de Jesus. Eu estou me curvando diante do meu ego inflamado, do meu eu egoísta. Eu cedi à tentação. Quando eu mando meu filho, cala a boca que quem manda aqui sou eu, e ponto final, eu cedi à tentação de Satanás. Quando eu ergo a voz para minha esposa e digo para ela que o cabeça da casa sou eu que tenho autoridade, eu cedo à tentação de Satanás. Quando eu entro em joguinhos de poder, nos meus relacionamentos, de amizade, dentro da igreja e etc., eu estou trabalhando na lógica do diabo, não da lógica de Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer assim para os discípulos: ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá o quê? Ser servo. E aí ele vai ser mais radical ainda: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Ele aumenta a gradação aqui, o servo é uma coisa mais amena, o escravo é um negócio mais pesado. Você quer ser bom, você quer ser o primeiro, você quer ser importante, você quer isso? Então, vai brincar lá no outro lugar. Aqui você tem que ser o último. Aqui você tem que ser o servo de todos. Aqui você tem que ser o escravo de todos. Aqui não tem espaço para essa brincadeira dos governantes. Aqui não é brincar de governar, aqui não é jogar War. Vocês devem ter jogado War já na vida, né?
Gostoso quando sai aquele 666, né? E você destrói tudo lá e ganha. É uma delícia. Você tem o seu objetivo conquistado. Isso é a lógica do diabo. Não estou falando para você não jogar War. Pelo amor de Deus, tá? Pode continuar jogando War. Mas fazer do War a sua filosofia de vida, isso é destrutivo. Isso vai acabar com você. Isso vai acabar com as suas relações. Isso vai acabar com sua família. Isso vai adoecer a sua comunidade. E aí Jesus diz ainda: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Filho de Deus veio se doar. Filho do homem veio para se entregar. Jesus veio para repartir aquilo que ele tinha de mais precioso, que era ele mesmo, era o corpo dele dado em favor de nós. É esse o referencial. Não é sobre conquistar, destruir e matar e defender posições. É sobre ceder, é sobre conversar, é sobre dialogar. É sobre se amar mutuamente. É sobre tolerância. É sobre isso o Evangelho. Não é sobre autoritarismo, não é sobre fascismo, não é sobre poder, não é sobre lógicas ditatoriais. É sobre doação. É isso que a gente aprende no Evangelho, porque o próprio Jesus, ele não veio para ser servido, ele não veio para ser o centro das atenções. Quantas vezes Jesus se recusou a ser coroado como rei? Fugia disso. Fugia dessas possibilidades. Inclusive, um parênteses aqui, só para a gente voltar na tentação do diabo no deserto, a Jesus. Quando Satanás fala para Jesus assim, ó, se lança do pináculo do templo, que Deus vai dar ordem ao seu respeito e os anjos vão te pegar, você sabe o que está por detrás dessa tentação? A possibilidade de Jesus se tornar o Messias de maneira inquestionável. Porque se acontece um tipo de milagre naquele lugar, no templo, naquele momento, e todo mundo testemunha, todos sem dúvida nenhuma vão ter certeza, ele é o Messias. Ele é o Messias. Isso é tentação. Jesus se recusa: não tentarás o Senhor o teu Deus. Eu não tenho nada com essa lógica, Satanás. Portanto, queridos, nós, ao sentarmos nessa mesa nessa noite, a gente precisa lembrar que, como discípulos de Jesus, como humanos que temos sido santificados pelo Espírito do Cristo, o ápice da nossa humanidade, o alvo a ser almejado e alcançado, aquilo que a gente quer, que a gente tem que almejar, que a nossa espiritualidade tem que produzir dentro de nós, não é o amor ao poder, não é a glória, não é sentar do lado do Cristo na eternidade, é a doação, é o serviço ao outro, é o estender as mãos, é a entrega, é o dar, é a conversa que tem que acontecer, é o diálogo que tem que ser estabelecido. Todas as relações da nossa vida, todas elas sem exceção, elas precisam ser afetadas pelo Evangelho em nós. E eu pergunto para você nessa noite, será que você não está pensando muito em você? Será que você não tem pensado muito no seu próprio ego, em como satisfazê-lo? Será que a sua fé não está voltada muito para a glória e pouco para o serviço? Será que o poder já não roubou o seu coração e te tornou alguém autoritário em si mesmo? E a última pergunta que eu faço para vocês nessa noite de ceia: o que tem regido, o que tem movido, qual o motor que move as tuas relações? É o Evangelho? É o ensino de Jesus? É o ser o último? É o ser servo? É o ser o menor? É o ser escravo de todos? Será que esse ensinamento, essa sabedoria, é o que tem feito você se relacionar com seu marido, com a sua esposa, de uma maneira bonita,
evangélica, no melhor sentido do termo, cheia do Espírito de Jesus, com afeto, com carinho, com troca, com aprendizado? Será que as suas relações profissionais, elas têm sido movidas pelo quê? Sede de poder? Ou por vontade, cuidado mútuo, cuidado do seu próximo, amor? Ah, mas não dá para ter amor no trabalho, você não sabe como é lá, pastor. Meu irmão, você é cristão, você não é. Você é de Jesus, você não é. Se você é de Jesus, tem que ter amor em tudo, inclusive para lidar com o subordinado, inclusive para lidar com o chefe e assim por diante. Como têm sido as suas relações dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja? Temos experimentado esse desejo, essa ânsia, eu quero ser o último. Eu quero ser o servo de todos. Você fica feliz assim? Eu quero ser o escravo de todo mundo. O Espírito Santo tem que brotar, fazer gerar isso no nosso coração. Fazer gerar isso dentro de nós. E é por isso que essa mesa aqui, o tamanho do pãozinho e do cálice é igualzinho para todo mundo. Aqui não tem estrela. Aqui não tem sala VIP. Essa mesa é um sinal. É um sinal, é um símbolo para a nossa sociedade, para as nossas relações, para todas as pessoas que a gente conhece. É um símbolo de que no reino de Deus as coisas são diferentes do reino dos homens. Eu lembrei, pensando, preparando essa mensagem de ontem, tivemos um concílio do corpo diaconal, e em um dado momento, um ou outro irmão comentou como era no passado. O corpo diaconal era visto pelos jovens, assim, o pessoal olhava, eu entendo completamente a questão do respeito, até que o Carlão mencionou, e eu sei do valor disso, da importância, e não estou querendo diminuir isso em nada. Mas a relação que era construída entre aqueles que tinham cargo de diácono, de diaconisa, em relação àqueles que não tinham, especialmente a juventude, era uma relação de medo. Medo. Se o diácono Carlos vê, se a diaconisa Marise me vê, meu Deus do céu, tem que andar pisando em ovos, para não acontecer nada fora medo. Quantos pais não mantêm uma relação com seus filhos de medo? Quem já ouviu aquela expressão? Só de olhar para o meu filho ele já sabe, já que está errado. Mas não é que ele sabe, que ele entendeu, que ele compreendeu, que ele tem consciência. É que ele está apavorado. Ele falou, você é louco, eu vou mexer com meu pai, eu sei a surra que eu vou levar. Eu sei que a casa vai cair. Relação de medo. Possuir esse tipo de autoridade nas mãos, em maior ou menor grau, muitas vezes nos fascina. Mas para verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, devia nos apavorar esse tipo de lógica. Devia nos assustar. A gente devia ficar envergonhado desse tipo de coisa acontecer. Em casas, em famílias, em igrejas, em trabalho e assim por diante. Nessa noite eu convido você a meditar nessa palavra, se preparando para participar da mesa de graça do Senhor. E eu quero te desafiar nessa noite, abrir mão da vontade de sentar do ladinho de Jesus na glória. Não tem esse tipo de ambição. Abrir mão de todo tipo de autoritarismo que pode estar presente dentro do teu espírito. Abra mão disso. Abra mão disso. Não se deixe ser embriagado por esse tipo de lógica, mas se embriague do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Porque uma vez embriagado do Espírito Santo, você não vai querer mais ser servido, mas você vai ter alegria e prazer em servir. Amém? Eu convido você a abaixar sua cabeça nesse momento, para nós orarmos. Pai querido, obrigado, Deus amado, por nos ensinar, por nos instruir. Obrigado pela tua voz, a voz de Jesus que é ouvida através do evangelista Marcos, Pai, nessa noite. A gente te pede que o teu Espírito Santo faça uma obra nos nossos corações,
que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, como discípulos e discípulas Tuas, Senhor, caminhar seguindo ao Senhor, tomando daquilo que o Senhor bebe, do Teu cálice, sendo batizado no Teu batismo que o conduziu à cruz do Calvário para que muitos pudessem viver. Que a gente não tenha ambição para a gente ser servido, que a gente possa abrir mão, Deus querido, do nosso ego inflamado, que a gente possa diminuir para que o Senhor venha crescer e que a nossa espiritualidade contribua, Pai amado, com a Tua igreja. A espiritualidade de Jesus, ela seja real no nosso meio, afetando, influenciando completamente as nossas relações. Muda, Pai amado, a minha relação familiar, muda a nossa relação profissional, muda a nossa relação com os nossos amigos, muda a nossa relação na nossa igreja. Ó Deus querido, humanamente falando parece impossível, mas nada é impossível no poder do Teu Espírito. E a gente pede ao Senhor que o Senhor nos batize no Teu batismo nessa noite, que possamos beber juntos do Teu cálice nessa noite, para que sejamos servos uns dos outros, para que tenhamos um coração generoso um para com os outros, para que tenhamos humildade uns para com os outros, para que sejamos transformados pelo Teu Espírito dia após dia, nos fazendo servir melhor, nos fazendo nos entregarmos mais, pensando principalmente nos outros e menos em nós. Transforma, Pai, e exorciza esse espírito autoritário que nos habita, para que a gente possa viver na leveza, no equilíbrio, na paz da Tua sabedoria, Senhor. Eu peço isso não somente para nós religiosos, mas enquanto humanos que somos, que as nossas relações mudem, que Teu Espírito Santo nessa noite possa fazer esse trabalho em nós, nos dando essa consciência. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.